A gente vai dar início à palestra. Então, primeiro me apresentar. Eu sou a professora doutora Luana Fernandes, da Universidade do Estado do Pará, lá do campus de Belém, e vim ministrar uma disciplina com essa turma de São Geraldo, aqui do Forma Pará. Então, no nosso conteúdo é Morfofuncional 2, o nome da disciplina, e nela tem o conhecimento sobre o sistema nervoso, dentre outros sistemas. Como a minha área de pesquisa, eu sou pesquisadora há algum tempo, então a gente faz pesquisas experimentais em laboratório, investigando os efeitos nocivos do álcool no sistema nervoso. A gente faz isso em laboratório em modelos roedores. Então a ideia de vir até aqui é fazer um alerta, conversar com vocês a respeito do assunto, da temática, de uma droga que é extremamente conhecida, está dentro da casa de muitas pessoas, mas que é incentivada, né? O consumo é incentivado, é como se não fizesse mal algum. Então, o objetivo hoje é trazer informação do que a gente tem na área acadêmico-científica e trazer para a população daqui da vila. Então, a gente agradece o acolhimento, agradece vocês estarem aqui, ouvindo um pouquinho do que a gente pode contribuir com vocês nessa tarde de hoje. Tudo bem? Então, vamos ter mais gente chegando, pode ficar à vontade. Sentem, se coloquem cadeira para as meninas. O principal objetivo é falar sobre o efeito do álcool no cérebro de adolescentes. Mas, com certeza, essa é uma temática que ela não é restrita a nenhuma idade, né? Então, é importante conhecimento desde mais jovem, para que não tenha um início precoce com o consumo do álcool, dessa droga, que é uma droga lícita, permitida, como também os mais velhos que de repente já tenham consumido ou então que cuidam de jovens e podem alertar e orientar melhor os efeitos que isso pode trazer para o aprendizado, para a ansiedade, depressão, a emoção dos adolescentes e também de um adulto, né? Uma vida adulta. O cenário sendo finalizado. Todo mundo recebeu um papelzinho aí sobre as orientações? Perfeito. Então vamos dar início. Então, como eu falei há pouco, nós estamos aqui com a turma do curso de Fisioterapia, aqui do município de São Geraldo do Araguaia, no Forma Pará, da Universidade do Estado. E o nosso objetivo hoje é sair da sala de aula e vir para o extramuro, fazer a nossa extensão e compartilhar nosso conhecimento, as informações aqui com vocês na Vila de Santa Cruz. Então, a respeito dessa temática, o álcool e a adolescência, é importante ressaltar que a adolescência é uma etapa da vida em que ocorrem inúmeras mudanças na vida de um indivíduo. É no período da adolescência em que tem desenvolvimento físico, cognitivo, emocional, né? E o final ali de um fechamento de uma determinação de uma personalidade de alguém. Que isso vai ser repercutido na vida inteira dele. Então, o consumo do álcool nessa fase, ela pode interromper o crescimento saudável necessário para o comportamento do indivíduo, aumentando o risco de transtornos emocionais, psíquicos e até mesmo fisiológicos do nosso corpo, né, dos nossos órgãos, certo? Isso pode repercutir para a vida adulta, o que é importante ressaltar. Vocês vão perceber que durante a conversa a gente tende a pensar, eu bebi hoje, vai fazer mal hoje, mas amanhã eu já estou bem.
realmente é verdade? Será que o contato com o consumo do álcool e outras drogas, uma vez realizada, você não tem nenhuma marca lá no seu corpo que gere alterações na sua função, no funcionamento dessas células? Será que realmente no outro dia eu já estou zero, novinho e nada, como se nada tivesse acontecido? O que a gente tem de dados alarmantes é que a América do Sul, e especialmente o Brasil, nós temos um consumo elevadíssimo de álcool. E o consumo que eu digo em volume, em quantidade. Então, não é incomum você ver alguém, ou você conhecer alguém, ou você mesmo ter algum histórico de tomar um volume grande de álcool numa mesma ocasião. Então, sai um ambiente que é favorecido, que é estimulado, que é socialmente aceito, que às vezes algumas famílias relacionam a reunião familiar com a presença dessa droga como se fosse algo extremamente natural e até estimulado. Então, a grande problemática envolvida é que a gente tem uma barreira cultural. Como assim algo que é da minha rotina, que é familiar, que meu pai faz, que meu avô, minha mãe, sei lá, faz, como isso é errado? Aqui eu não vou falar para vocês sobre a questão do socialmente se é aceito, se é permitido, se não é. O que a gente tem de lei é que o consumo do álcool é uma droga ilícita, é permitido o consumo. Só que para maiores de 18 anos de idade. Mas o meu objetivo aqui não é falar de leis, é para falar sobre fisiologia, anatomia, ou seja, o corpo humano. O que essa droga pode gerar de efeito na saúde? Então, o nosso propósito hoje é fazer um alerta a respeito da saúde dos indivíduos. De coisas que, de repente, você acha que nunca pode gerar prejuízo no seu corpo e, de repente, hoje você descobrir que não é tão inofensivo como a gente imagina, ou como socialmente é tão aceito. Então, quando a gente fala de adolescente, o que gera no adolescente esse início do consumo do álcool é a aceitação. Como a fase da adolescência é uma fase de muita indecisão, é um momento de muita vulnerabilidade emocional, o adolescente naturalmente, isso gente, a neurociência ela explica, eles são mais inseguros, eles precisam se autoafirmar porque eles estão se encontrando, se posicionando numa sociedade. É uma fase da vida em que ele já começa a adquirir algumas responsabilidades e às vezes ele não se sente preparado, ele não se sente adulto o suficiente, maduro o suficiente para receber tanta responsabilidade, tantas cobranças às vezes que são feitas. Geralmente a gente repassa para os jovens, para os adolescentes assim, olha, o que você decidir fazer da sua vida agora, nessa fase, vai determinar o que você vai ser pelo resto da vida. Já pensou alguém ainda despertando, conhecendo o mundo e receber esse tipo de responsabilidade? Então, além disso, e não estou dizendo que a gente não tenha que dar responsabilidade para jovem e adolescente, não. Eu estou dizendo que é uma fase realmente de dificuldade emocional e social. Então, quem já foi adolescente aqui, os que são adolescentes ou pré-adolescentes, já devem perceber que tem muito mais conflitos internos. E esses conflitos internos, eles fazem, às vezes, você sentir o menos querido, o menos aceito, o menos importante, às vezes o menos da galera. E o álcool, infelizmente, é uma das formas que o jovem utiliza para poder se sentir melhor aceito na comunidade onde ele vive, com a equipe de grupo de amigos dele, quando ele começa a sair para algumas festas. Então, infelizmente, o álcool ele é iniciado na fase da adolescência com esse intuito dele se sentir bem aceito socialmente, porque visto que é uma droga que em comemorações ela é legal,
Aquela história de quem não bebe é careta. Então, essa pressão que existe nos adolescentes, infelizmente, faz eles iniciarem precocemente o consumo dessa droga. Então, baseado nisso, o que de repente esse consumo nessa fase da vida pode repercutir no cérebro, no órgão tão importante que é responsável por funções tão profundas de conhecimento, de aprendizagem emocional, de planejamento, né? Então, assim, o que o álcool ele pode fazer nesse cérebro? E vale a pena ressaltar que o cérebro, o sistema nervoso, ele é o sistema o último a se maturar no indivíduo. Então, o cérebro ele está completamente finalizado a sua maturidade, ou seja, ele está todo pronto em torno de 20 e poucos anos de vida. Então, a maturidade cerebral das células do cérebro é muito tardiamente. Isso aumenta o risco do contato com drogas na fase da adolescência, porque isso gera alterações em estrutura que ainda está finalizando a sua plenitude de formação. Então, o álcool e o cérebro, de maneira geral, ele tem como efeito, um fato que a gente precisa deixar claro, é que não existe nível seguro de álcool para o cérebro. A gente ouve falar por aí algumas vezes assim, olha, tomar um pouquinho de vinho todos os dias, uma taça, faz bem para o coração. Quem já ouviu isso? Já ouviram, né? Ah, então tomar todo dia uma tacinha é ótimo, faz bem, faz mal não. Só que isso estou falando de proteção cardíaca. E isso está relacionado às propriedades benéficas do vinho, da uva, não relacionada diretamente ao álcool. E quando a gente fala de sistema nervoso, de cérebro, não existe dose segura que eu diga, essa dose, essa parte desse álcool, essa quantidade não faz mal para o cérebro. Infelizmente, não existe, na área científica, não existe conhecimento para poder afirmar e nem dar segurança para ninguém em relação a isso. Ou seja, consumo de álcool em qualquer dose, ela gera resposta no cérebro. Isso é importante ficar bem claro. Óbvio que os danos que podem ser gerados, eles vão estar relacionados com a quantidade da ingestão, com a frequência, a forma que isso acontece, o tipo e qualidade de bebida que é consumido, mas entendamos, o primeiro contato com o álcool ele já vai gerar alguma marquinha no nosso cérebro de alguma maneira. Além disso, existem outros fatores que, além do cérebro, existem outros sistemas que são afetados. Aqui a gente está falando muito de cérebro, é o nosso objeto de pesquisa, de estudo e palestra de hoje, mas o álcool, ele não ataca, não atinge só cérebro. Ele atinge também fígado, coração, rim, então outros órgãos do sistema de funcionamento fisiológico. Pessoal. Então, é importante entender que existem os riscos que são imediatos do consumo do álcool e também existem os riscos que são a longo prazo. Então, só é agora, amanhã eu estou ótima. Não é bem assim. Os efeitos imediatos relacionados ao álcool, inicialmente, ele vai logo te desinibindo. Isso já é feito em cérebro, tá? Gente, uma coisa que fica clara. Se algo que eu faço, que eu tomo, muda o meu comportamento, essa moléculazinha ela já está alterando como funciona o meu cérebro. Então, se eu mudo o meu comportamento, se eu começo de repente a ficar mais desinibido, já é um efeito imediato do álcool no cérebro de um indivíduo. E além disso, se eu continuar com volumes de álcool muito grande em determinado momento,
Os efeitos imediatos é dar uma redução da atividade cerebral. É tanto que a intoxicação com etanol pode levar a uma sedação, primeiro uma sonolência, vai ficando sonolento, até que pode levar ao coma, em que pode gerar parada cardiorrespiratória. Então, o álcool é uma droga depressora. Ela inibe o funcionamento do sistema nervoso. A longo prazo, quais são as consequências que isso pode ser relacionado? De repente, eu passei a não conseguir pensar tão rápido, mas eu não sei porquê, qual é o motivo. De repente, eu passei a esquecer algumas coisas que na hora que eu estou executando uma tarefa que eu nunca esquecia, eu sabia fazer sempre. De repente, eu não consigo associar porque eu não estou tendo qualidade de sono, porque eu tenho aumento de insônia, porque eu tenho aumento de depressão, de ansiedade. E dependendo da quantidade do efeito, até gerando maior quantidade de suicídios. Mas eu não bebi o álcool ontem, então isso não tem nada a ver. Lembra que o contato com o álcool, isso já gera uma marca? E isso gera consequência na vida adulta. Então, esses efeitos que o álcool vai gerando, e o que nós, como pesquisadores na área do álcool, é fazer associações de por quanto tempo essas alterações elas podem acontecer e podem se apresentar numa vida adulta. De alguém que começou a tomar o álcool lá na fase de adolescência e de repente ele parou. Ele nunca mais tomou. Mas qual é o efeito disso? Né? Então, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar direitinho aqui, mas eu trouxe alguns trabalhos, alguns resultados que nós fizemos como grupo de pesquisa lá em Belém e publicamos em artigos científicos internacionais a respeito desses efeitos do álcool. Então, a gente mimetiza esse modelo em laboratório, né? Coloca modelo experimental e a gente faz algumas perguntas e faz algumas validações de ideia ou de hipótese, tá? Pode passar, por favor. Então, lá no período da minha graduação ainda, quando eu comecei a iniciação científica, por isso que eu estimulo tanto os meninos a fazerem, foi lá que eu comecei a pesquisar e nunca mais parei, é que a gente fez uma pergunta. Vamos mimetizar alguém que bebe todos os dias numa dose relativamente alta, desde a adolescência até a fase adulta. Quais são os efeitos que ele vai ter nessa fase adulta, mesmo sem ter o álcool na corrente sanguínea? Ou seja, qual a impressão que ficou ali que pode gerar alteração? E pasmem, nós encontramos alterações mesmo não tendo mais álcool no corpo do animal, do modelo experimental, em que a gente colocava o animal em alguns testes e ele não andava como andava o animal controle, que nunca tinha tido contato com álcool. Então, ele reduzia a atividade de locomoção, ele perdia a coordenação motora, pode passar, ele ficava mais lento, com lentidão no movimento. Essa região que vocês aqui não vão conseguir visualizar, mas a gente pode depois passar, é uma área chamada de hipocampo, que é a área responsável pelo armazenamento da nossa memória. Todas as memórias que nós temos, as nossas lembranças, tem uma região lá no cérebro que tem a função de armazená-la. E a gente detectou que essa região, ela tinha perda de neurônios. Se perde neurônio, perde função. E quando a gente colocava esse animal num teste de memória, de validade de memória, o animal, ele não tinha uma boa memória. Ele esquecia para fazer a atividade. Passado o tempo, a gente passou a pensar em outras perguntas e falar assim, mas é porque ele tomava álcool todo dia, é muito pesado, é lógico que ele vai ficar com esses prejuízos. Mas se ele tomasse menos, metade da quantidade, olha só o raciocínio do ser humano. Se ele tomasse só metade do que ele tomava em dose, e se ele não tomar mais todo dia, mas ele tomar só 3 vezes na semana,
a gente não vai encontrar mais efeito nenhum na vida adulta desse animal. Não vai acontecer mais nada. Com certeza ele vai se recuperar. Isso foi meu mestrado e meu doutorado. Pode passar. A gente fez um protocolo mimetizando o que socialmente é aceito na adolescência e fase jovem, né? Que vai para uma festa, toma dose pesada de álcool, chega a ficar de pinote lá, né, alcoolizado, mas ele passa a semana com suas atividades laborais normais, sem contato algum com a droga. No outro final de semana, de novo. E ele passa a semana depois sem contato. E a gente fez essa pergunta, foi uma pesquisa extensa que gerou algumas respostas. Pode passar. Só para vocês terem uma ideia, uma das perguntas era o animal adolescente, que era em torno de mimetizando 14 anos de idade, como se fosse um indivíduo de 14 anos de idade, ele só teve um contato. E a gente esperou o álcool sair do corpo e foi fazer a avaliação. O modelo experimental já apresentava prejuízo na memória, já apresentava perda na coordenação motor e equilíbrio, e ele não conseguia fazer bem as atividades executivas dele como um animal que, em comparação a um animal que nunca tinha tido um contato com álcool. Pode passar. Então a gente continuou pensando, tá, mas é porque foi faz pouco tempo. Vamos deixar passar mais tempo, lá na fase adulta, e vamos avaliar. O que é que vocês acham? Não tem mais nada? Temos mais não efeito? Ah, faz muito tempo. A gente deu o equivalente a 14 dias, que para o animal é 14 dias e para o ser humano seria equivalente a 1 ano e 8 meses. Ou seja, muito tempo, né? 1 ano e 8 meses, já bebeu faz tempo, porque ele deu pileque lá na adolescência, agora ele é um adulto diferente. Gente, esse adulto diferente tem um aumento da ansiedade. É um adulto muito mais ansioso. Difícil ouvir sobre álcool, essas coisas, né? É tudo tão pertinho da gente. Todo mundo conhece alguém que bebe, ou alguém bebe aqui, né? Então é alguém muito mais ansioso. Pode passar. Então, além de fazer testes funcionais, a gente fazia também no tecido cerebral. A gente encontrava perdas de neurônio, perdas de proteínas que são essenciais para o funcionamento adequado do neurônio, que a gente chama de fatores neurotróficos, que são importantes para o neurônio funcionar bem. Então a gente percebia uma redução desses fatores. Ou seja, ou eu perco muito neurônio, ou os neurônios que ficam, eles não estão bem nutridos. Isso, consequentemente, eles não vão funcionar direito. Tá? Pode passar? Eu quero que vocês ouçam uma animação para corroborar com o que eu tenho falado com vocês aqui. Pode. Tomar uma cerveja com os amigos ou mesmo uma taça de vinho de noite. O hábito de consumir bebidas alcoólicas é muito popular. Mais de 85% dos adultos relatam o costume de beber socialmente. Mas você já se perguntou como o álcool afeta o cérebro? Ainda de vez em quando não cause problemas de saúde, com um pouco mais de análise dos estudos científicos já existentes, podemos ver que não é bem assim. O tema é polêmico, eu sei, já que não gostamos de ouvir pontos negativos sobre hábitos que nos dão prazer. Mas hoje vou te mostrar como um simples hábito de consumir álcool tem forte influência no seu cérebro e na sua vida. Então vem comigo. O álcool afeta o corpo de forma bem rápida. Ele é absorvido pela mucosa do estômago e logo vai para a corrente sanguínea. Lá ele segue para os tecidos e chega ao cérebro em apenas 5 minutos. Em 10 minutos, já começa a afetar o seu estado mental. Passados 20 minutos, o fígado começa a processar a bebida. Esse órgão pode metabolizar 30 ml de álcool por hora. Ou seja, a intoxicação acontece quando a ingestão de álcool vai além da capacidade do corpo de processar a bebida. E convenhamos, quem bebe apenas 30 ml de álcool? Pois é,
O álcool permanece na urina por até 80 horas e nos folículos capilares por até 3 meses. Todo o corpo absorve essa substância, mas ela afeta o cérebro com mais intensidade. Chega a interferir nas vias de comunicação cerebrais e na forma de processar informações. Existem diversos níveis de intoxicação alcoólica, desde os mais sutis até os graves. E a pergunta que fica é: qual é o nível de consumo considerado saudável? O primeiro nível de intoxicação com álcool é o leve. Nele parece que não bebemos, mas o tempo de reação, julgamento e comportamento podem ser alterados. Dependendo do peso da pessoa, isso acontece com apenas uma dose de bebida. Depois desse estágio, segue para a euforia, quando o cérebro libera mais dopamina, causando uma sensação de relaxamento e autoconfiança. Mas a memória e raciocínio já estão afetados. A excitação é o próximo passo, onde já se está intoxicado, afetando o lobo occipital, lobo temporal e lobo frontal do seu cérebro. Aqui começam outros sintomas, como visão turva, audição prejudicada, falta de controle, fala arrastada, alterações de humor e mesmo vômitos ou náuseas. Depois disso, ainda há o grau de confusão e desorientação. O cerebelo, que ajuda na coordenação, está afetado. A pessoa precisa de apoio para ficar em pé ou andar. Desmaios e perda de consciência e memória começam neste ponto. O limiar de dor está elevado e pode aumentar o risco de lesões. Após esses estágios, ainda é possível entrar em estupor com todas as funções mentais, sensoriais e físicas prejudicadas gravemente, que é o estado de inconsciência profunda. As chances de desmaio, sufocamento e ferimentos são altas. O último nível que o álcool afeta o organismo é o coma, comprometendo a respiração, a circulação, as respostas motoras e os reflexos, podendo causar o óbito por envenenamento alcoólico ou falha cerebral para controlar as funções vitais. Bom, esses são os níveis de intoxicações agudas, ou seja, num período bem próximo de quando o álcool é ingerido. Mas claro, existem os reflexos no médio e longo prazo também, que podem ser muito mais difíceis de identificar. Depois de entender como o álcool age no organismo, é importante saber como o nosso corpo funciona. O nível de excesso de álcool depende de diversos fatores, como idade, sexo e saúde. Existem as pessoas que bebem ocasionalmente e até se recuperam quando ficam sóbrias. Mas nesses momentos a consciência já está prejudicada. Decisões como dirigir bêbado podem causar danos irreversíveis, mesmo para aqueles que bebem apenas uma vez ou outra. Quem gosta de beber com moderação enfrenta outros riscos. Com 1 ou 2 drinks por dia, aumentamos o risco de câncer de mama, a inclinação para a violência ou acidentes permanentes. Aqui já podemos fazer uma reflexão. Se aumenta o risco de câncer de mama, o que mais está sendo alterado no nosso organismo e quais outros danos podem aparecer? Certo. Então, o que pode fazer para proteger o seu cérebro quanto ao consumo de álcool? Primeira orientação: evitar consumir álcool. Então, primeira orientação é não consumir. Avaliar o seu uso de álcool. Avaliar se é muito, se é pouco. Se você não iniciou, não tenha curiosidade, visto que você sabe que gera muito mais malefícios do que realmente benefícios. E se toma, avaliar e realmente descobrir se tem que reduzir. A gente pensa no viciado em álcool, etilista, aquele alcoólatra, como a gente popularmente chama, aquele que fica pela rua, largado, que não consegue fazer mais nenhuma atividade. Mas só o fato de sair e perceber que não consegue se socializar, ser feliz, conversar com uma rodada de amigos, sem ter que consumir, isso já é um estalo e algo que você tem que atentar, porque provavelmente você já está dependente, nem que seja socialmente,
mesmo que ainda não quimicamente dessa droga. Então isso tem que ser um alerta. Tá? O que a gente fica aqui como mensagem para os jovens que não bebem, alertar que não precisa você beber para você ser feliz, pelo contrário. Como o texto falou agora, de repente você pode descobrir, para quem bebe, que de repente está achando que bebe porque é livre, mas de repente não consegue parar de beber porque vai descobrir que de repente não é tão livre quanto ele pensa. Então, para quem ainda não entrou, a orientação científica não precisa entrar, não tem por que entrar, para você ficar escravo de uma situação que você consegue viver muito bem sem ela, sem estar agredindo o corpo, sem estar agredindo o seu cérebro, sem estar agredindo e gerando consequências graves, que vai te limitar de estudar melhor, te limitar de fazer ter um bom emprego, um bom trabalho, uma boa atividade, viver bem em família, construir uma família. Então, se você conseguir ser vigilante e atento a esses cuidados, a essas chamadas, com certeza a gente já teve um efeito positivo, né? A nossa vinda já vai ter deixado alguma marquinha, né? Se a gente deixar essa conscientização aqui com todos vocês. A gente queria agradecer e dizer que agora, nesse momento, a gente vai começar as perguntas para o ganho dos bombons, dos brindes. E eu vou convidar alguns representantes da turma para vir aqui, para me ajudar com as perguntas e com o compartilhamento aqui dos brindes com os meninos, com as crianças e adultos que estão assistindo a gente hoje. Tati, Jennifer, se não vier a gente chama, né? Não tem problema. Bruna, Emily, vou deixar o Paulo, porque o Paulo está mais forte. E a Lana, porque está no data show. Boa tarde. Eu vou fazer uma pergunta bem simples, na verdade, só para mais abrir assim com chave de ouro. Alguém pode me dizer 2 dos órgãos que são mais afetados pelo álcool? Não sei se todos escutaram, né? Posso repetir? Fígado e cérebro. Boa tarde. E eu quero saber o que pode acontecer com o corpo e que causa a bebida, o álcool, né, no corpo do adolescente, que aqui foi dito. Dá quantos exemplos? 2, 1, Os 2 exemplos, foi citado aqui vários exemplos, mas no máximo 2. O que acontece com o cérebro? O corpo? Valendo bombom. Mas é possível que tem vocês adolescentes têm que falar. Fala de novo. Não. Eu já falando pra todos saber o que é. Podem falar, gente. Fala gente. Dê um bombom. Perda de memória, retardamento do aprendizado. Muito bem. Não,
Os velhos vão responder. Boa tarde. A minha pergunta é: com qual idade é permitido legalmente o consumo do álcool? As duas, a de preto e a de verde. A de preto e a de verde. Aqui, Tati. Ela aqui também. E agora, qual é a dose aconselhada para se consumir o álcool? De uma forma que não afete tanto o corpo. Tá certo, quem foi? Tá certo. Próximo, então, né? Uma que estava que a professora falou, né? Aqui, que estava no vídeo, na verdade. Sobre o órgão, né? A bexiga. Alguém lembra quanto tempo que demora para o álcool sair da bexiga? E aí? Quanto tempo? Quanto tempo? Tá certo. Tá certo. Algum dos alunos sabe ali tá vindo aqui fazer uma pergunta, gente? Vamos lá. Sábata, te convocando. A Ludmilla vai se habilitar. Boa tarde, gente. A minha pergunta é: quanto tempo, mais ou menos, o cérebro humano demora para se maturar totalmente, para ficar formadinho, completo, perfeito? Até 20 anos, mas é assim mesmo. A partir dos 20, né? A partir dos 20, 24 anos mais ou menos. Sábata. Vamos, gente. Ana, Gabriele, Gabriela, Mila. Ninguém mais. Marcos Cus. Com quanto tempo o cérebro passa a sentir o efeito do álcool? Quem falou? 5 minutos.